Ora, muito boa tarde a todos. Espero que estejam mais bem dispostos, mais harmonizados agora, depois desta prece. Agradecendo antes de mais a oportunidade de fazer este trabalho. E daqui podemos estar todos agora para partilhar deste estudo. Vamos então tentar perceber um pouco aqui da ação dos espíritos da natureza dentro do conhecimento que eu consegui congregar, portanto, mediante os estudos que fiz. Vamos analisar a ação dos espíritos da natureza por duas perspectivas, o das tradições mitológicas e da perspectiva espírita. Na primeira, se destacam as tradições culturais que descrevem a existência de seres denominados elementais, encontradas na sociedade anglo-saxónica ou as descritas pela mitologia grego-romana, quando se referem aos deuses protetores da natureza. Na segunda perspectiva, o livro dos Espíritos e as demais obras da codificação. Por definição, mitologia é o estudo dos mitos, história e lendas de uma civilização ou cultura particular. Os mitos são histórias baseadas em tradições e lendas feitas para explicar o universo, a criação do mundo, os fenómenos naturais, entre outros. São narrações ou relatos simbólicos que explicam a origem dos fatos e a existência de personagens amplificados pelo imaginário popular ou literário de um povo. Os principais temas do mito são a criação, deuses e deusas, figuras heróicas, monstros e demónios, animais, o mundo subterrâneo, jornadas, buscas e provações, o pós-vida e os mundos destruídos. Aqui vamos ver aqui os elementais. A tradição informa a existência de seres genericamente denominados elementais, que a rigor não existem corporificados no plano físico, mas que se podem tornar visíveis aos encarnados. Portanto, aqui podem se tornar visíveis a quem seja dotado de uma mediunidade já com alguma sensibilidade, portanto já avançada, consegue ver estes seres. Mesmo médios, não é qualquer médio que consegue, tem capacidades psíquicas já desenvolvidas para ver estes seres. São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza. São veículo da vontade criadora, potenciadores das forças, leis e processos naturais. Eu aqui vou apresentar alguns, portanto não daria tempo para isso, portanto vou só fazer aqui o historial de alguns. No tratamento do ar, temos a atuação dos sílfos e das sílfides, que se apresentam em estatura pequena, dotados de intensidade e percepção psíquica. No tratamento das águas, temos a atuação das olindas e as ninfas. Geralmente são entidades que desenvolvem um sentimento de amor muito intenso, vivem no mar, nos lagos e lagoas, nos rios e cachoeiras. As olindas são ligadas mais especificamente aos riachos, às fontes e nascentes, bem como ao orvalho que se manifesta próximo destes locais. As sereias e tritões são elementos ligados diretamente às profundezas das águas salgadas, portanto aqui aos mares, mas à profundidade de águas. Possuem conotação feminina e masculina, respectivamente. Em transição entre os elementos da terra e do ar, temos as fadas, que embora tenham como função cuidar das flores e dos frutos ligados à terra, elas se apresentam com asas pequenas e ágeis, irradiam luz branca e, em virtude da sua extrema delicadeza, realizam tarefas minuciosas junto à natureza. Temos as salamandras, são elementos associados ao fogo, vivem ligados àquilo que os ocultistas denominavam éter, que para a doutrina espírita é o fluido universal.
Os duendes e gnomos são elementais ligados às florestas e muitos deles a lugares desertos. Possuem forma anã, que lembra o aspecto humano, gostam de transitar pelas matas e bosques. A maioria dos espíritos que contribuem para os trabalhos em favor da natureza ainda não alcançaram a espécie humana, conforme nos esclarece o benfeitor Gúbio no livro Libertação pelo Espírito André Luís. Eu trouxe só um trecho deste livro, que nos vai dar aqui uma ideia, depois já explico, em que ele explica: milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contacto com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Esta narrativa aqui é dada em que este benfeitor, o André Luís e o seu companheiro vão em visita a uma zona, um purgatório, uma zona purgatorial muito extensa, aonde são encontradas muitas destes seres, não é? Destes irmãos que estão nesta condição evolutiva ainda, portanto ainda não ascenderam à categoria, portanto, do Homo sapiens. Também encontrei no livro Loucura e Obsessão, no capítulo 9, uma obra de Manuel Filomeno Miranda, em que o benfeitor Felinto esclarece o Manuel Filomeno Miranda, em que muitos destes irmãos que estão nestes labores, como são destituídos de discernimento, são criaturas muito simples no seu íntimo espiritual, são muito facilmente atraídas por médios que buscam o rendimento, portanto, médios que se fascinam, digamos assim, e, portanto, utilizam estes seres que acabam por se afinizar com eles para fazer magia negra, para fazerem trabalhos muito complicados, ficando depois responsáveis pelo que acontece a eles, não é? Portanto, é normal, cada um sempre responsável. Também os espíritos mais perversos, ele também explica, portanto, que se encontram no plano espiritual, se utilizam muito de vários destes seres, portanto, destes espíritos. Encontrei também, numa entrevista de Divaldo Pereira Franco, que concedeu ao Mensageiro, a revista Espírito-Cristã, foram extraídas algumas respostas. Eu trouxe aqui só algumas, só trouxe 3, para nos darem a perceber qual é a opinião dele sobre este tema. A primeira interrogação: existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte da mitologia dos povos e tornando-se alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos? Segunda interrogação. Alguns são de elevada categoria e comandando os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenómenos da natureza. Portanto, aqui podemos ver, portanto, que estes espíritos respondem sobre espíritos mais evoluídos, não é? Que, inclusive, a espécie humana pode também contribuir nos labores da natureza.
não só estes espíritos. Terceira interrogação. Estes espíritos se apresentam em formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se, não raro, com formas especiais, pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais. Preparam-se para futuras reencarnações humanas. Portanto, aqui Edivaldo também a corroborar o que nós vimos naquelas obras em cima. Portanto, são seres que ainda estão nesta preparação para futuras reencarnações humanas. Os elementais são criações de Deus encontrados por toda a parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas matas, inclusíveis aos olhares humanos. Executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso, nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Naturalmente, essas entidades são orientadas pelos espíritos superiores. Como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas de forma a que não lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Aqui podemos também entender um pouco que o fracasso da ciência, não é? Porque a ciência é ainda muito arraigada à amostragem, não é? Portanto, como ainda não se despiu de ver a religião como misticismo, portanto, provavelmente o elo de ligação, provavelmente não de certeza absoluta, o elo de ligação que nós temos entre o reino animal e o hominal estará certamente no espiritual, mas enquanto a ciência não se virar para a parte espiritual, deixando, libertando-se das suas crenças, portanto vai ser muito difícil lá chegar, mas com o tempo havemos de crescer e havemos de lá chegar. Agora vamos ver aqui o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, na ação dos espíritos nos fenómenos da natureza. Em o Livro dos Espíritos verificamos que os fenómenos da natureza não têm como único propósito atingir o homem, como esclarecem os orientadores da codificação na questão 536A. Algumas vezes, estes têm o homem como a razão imediata de ser, ou seja, os fenómenos, muitas das vezes, têm o homem como uma razão de ser. E Miramês deu uma explicação a este respeito da seguinte forma. Ele dá um exemplo como o Ceará no Brasil, que não chove, portanto é uma zona de seca. O que é que ele explica? Que se aquelas pessoas fossem transferidas para a zona sul, não é? Onde chove, portanto lá deixava de chover. Porquê? Porque não chove e aquelas pessoas estão ali porque precisam passar aquela experiência. Portanto, não é o acaso que não chove lá. E também não é o acaso porque as pessoas estão ali. Mas os fenómenos não servem só para atender a estas situações de expiações porque nós temos que passar ou por provas que nós tenhamos que passar. Mas também é frequente terem por único objetivo o restabelecimento e o equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Muitas vezes para limpar a atmosfera, os ventos, não é? As tempestades podem ter um efeito muito benéfico para a limpeza, não é? Porque senão a atmosfera fica tão densa que nós não nos conseguimos aqui mover. Na questão 537, a mitologia dos antigos se funde inteiramente em ideias espíritas, isto na interrogação, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam estes deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir aos fenómenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento, coloca a questão Allan Kardec.
E os espíritos respondem: tão pouco destituído é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Portanto, ou seja, mesmo isto que estamos aqui a explicar, se nós compreendendo esta resposta, ainda está aquém da verdade. Portanto, ainda há muito para nós compreendermos que provavelmente nós ainda não estamos em condições de aceder a essa informação. Na questão A, poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenómenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenómenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenómenos e os compreendereis melhor. Aqui trago também um esclarecimento do Espírito Miramês. Sou nesta questão, em que ele acrescenta o seguinte: o falar dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamento da verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. Em todos os seus aspectos existem espíritos altamente evoluídos, sendo coadjuvados por forças maiores, ajudados por agentes menores na restauração da vida, sob as bênçãos do Criador. Assim, na lavoura, tanto como podemos começar a ver que na própria agricultura, assim na lavoura, na pecuária, nas matas, as serras, as cachoeiras, os rios, os mares, as chuvas, os ventos, os pássaros, os peixes, as flores, os animais, as tribos indígenas, as indústrias, os homens, os lares, as sociedades, os estados, as nações e a própria terra têm seus cortejos de almas na sua direção, capazes de ajudar corretamente no equilíbrio, de forma que a vida manifesta cada vez mais presença, a força soberana a que chamamos Deus. Portanto, aqui, este comentário, este excerto do comentário do Espírito Miramês, torna claro para nós, e aqui corroborando muitas das mensagens ali que nós recebemos nos jardins secretos, que nós nunca estamos sozinhos. Portanto, em todo o lado, seja nos lares, seja junto a nós, existem sempre espíritos. Podem ser uns que nos ajudem e outros que nos ajudem a nos desorientarmos, não é? Isso vai depender depois da condição íntima de cada um. Na 538, formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenómenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Portanto, aqui poderemos ver, portanto, espíritos que foram podem colaborar nos fenómenos da natureza. Portanto, o ser hominal desencarnando, o homem desencarnando, pode vir aqui a ter experiências, acumular experiências junto a estes fenómenos, junto a estes labores. Na questão 538A, pertencem estes espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Questão 539. A produção de certos fenómenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Resposta: reúnem-se em massas inumeráveis. Portanto, são sempre grandes coletividades de espíritos que se reúnem nestes fenómenos. E agora trago aqui este episódio, não é? Que é o episódio marcante na ação dos espíritos nos fenómenos da natureza, que está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos versículos 23 a 27, em que aqui Mateus, no seu Evangelho, escreveu: entretanto ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando:
Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pouca fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completamente bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, à luz deste esclarecimento que temos aqui, é fácil compreender agora esta passagem. Portanto, Jesus, ao ter repreendido naquela altura, foi a forma como utilizou o mar e os ventos. É certo que ele, com a sua autoridade espiritual, não é? Portanto, os espíritos que presidiam a estes fenómenos acataram a sua repreensão, receberam-na como uma ordem e fizeram acalmar os mares e terminaram ali com a tempestade. Ficamos com esta imagem, que é uma imagem simples da natureza, para que nós nos possamos ir habituando a ver nas pequeninas coisas, nas coisas mais simples, porque é nas coisas mais simples que nós vamos verificar as belezas da criação. Por exemplo, esta imagem pode nos dar aqui uma ideia, como o homem não seria capaz, pelo menos não compreendo que fosse capaz, pelo menos nesta data, nunca vi nada como isto, ou como outras coisas que já vi, de fazer uma cimenteira de papoilas, malmequeres, não é? Com esta beleza, não é? Com esta organização. Portanto, é óbvio que mesmo as flores que nós passamos, que estão nos caminhos, que estão nas planícies, todas elas têm um propósito e todas elas são tratadas por estes seres que cuidam da natureza e que, de alguma forma, vão fazendo os nossos dias mais bonitos e mais felizes quando nós passamos por estas paisagens. Que a palestra tenha sido útil, tenha sido esclarecedora